Amém. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4. O nosso tema é salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Nós somos salvos através do amor desse Deus Todo-Poderoso que veio até a terra, virou homem, e nós podemos, meus irmãos, como já até falamos nas outras aulas, o povo de antigamente pôde interagir. Deus, o Senhor Jesus, veio interagir com o povo nessa terra. Nosso texto áureo, que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, diz assim: Vós que em outro tempo erais povo, mas agora sois povo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, através de Jesus, nós alcançamos a misericórdia. Nossa verdade prática é, a partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Então, é através de Jesus que nós podemos alcançar a misericórdia e podemos desfrutar da presença deste Deus Todo-Poderoso. Lição bíblica, nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 João capítulo 4, versículo 3 ao 19, diz assim: Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, o amor de Deus não precisou nós amarmos ao Senhor Jesus para ele nos amar. Ele nos amou primeiro. Ele viu a nossa vida, a necessidade da humanidade, de, vamos dizer assim, de remir a condição da humanidade. Claro, Jesus foi prometido lá na eternidade, já alguns dias até antes de o homem pecar, Jesus já tinha sido prometido, porque Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, já sabia que o homem ia pecar. Então Jesus, ele conhece a necessidade do homem, e ainda mais estando aqui com o homem, ainda, vamos dizer assim, pôde vamos entender melhor, mas pôde interagir com o ser humano para saber quantas necessidades nós temos, quantas dificuldades nós passamos. E o nosso comentário e a introdução. A salvação é a obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Essa obra só foi possível porque o Pai amou tanto a humanidade a ponto de dar o seu Filho para morrer no lugar dela. Assim, por intermédio de sua misericórdia, Deus concedeu perdão ao pecador, fazendo deste seu Filho por adoção, dando-lhe vida em abundância. Então Jesus, ele deu vida a nós, ele deu a oportunidade para nós. Nós, por intermédio de Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Essa é a oportunidade que Jesus tem nos dado. O que é vida em abundância? Nós não somos escravos do pecado. Nós somos escravos dessas situações a qual muitos estão presos. Nós somos livres. Temos liberdade de adorar a Deus, temos liberdade de ler a Bíblia, temos liberdade de orar e buscar ao Senhor a hora que nós quisermos. Não ficarmos presos. Essa é a liberdade do crente. O maravilhoso amor de Deus. Deus é amor. Se é difícil de mencionar o amor de mãe pelos filhos, imagine o amor de Deus, que é mais profundo e incomensurável. Irmãos, o amor de Deus não tem como nós medirmos. Não tem como nós, vamos dizer assim, querer falar que é tanto assim ou tanto cal. Não. O amor de Deus não tem limites. O amor dele é grande pela nossa vida. Nós temos limite de amor, porque nós somos seres humanos, somos seres limitados, mas Deus não tem. Deus nos amou profundamente, com meus irmãos, com toda, vamos dizer assim, que a gente não consegue entender o tamanho desse amor. Deus usou o profeta Oséias para demonstrar o verdadeiro amor pelo seu povo, ainda que os israelitas se apresentassem indiferentes a esse amor. Ora, meus irmãos, aqui vai falar, ora, amar reflete a natureza do próprio Deus, pois ele é amor. Irmãos, nós vemos a questão
de Oséias lá, quando ele casou com a prostituta, para demonstrar o que? O amor de Deus pelo povo. Por que prostituta? Porque o povo estava se prostituindo com outros deuses. Depois ela foge e ele vai lá e compra ela, compra a sua própria esposa, ou seja, Deus dando a oportunidade para que nós pudéssemos ser comprados pelo sangue de Jesus. Então, esse é o amor de Deus por nós. Um amor que não tem limite. Nós não precisamos amar a Deus para Ele nos amar. Ele nos ama incondicionalmente. Esse amor existe. O 2, um amor que não se pode conter. Entretanto, a tensão entre o amor de Deus e a sua justiça. Como conciliar isso? As Escrituras mostram que o ser humano escolhe abandonar esse ato de amor, de modo que o Altíssimo, respeitando o livre-arbítrio do homem, entrega a sua própria condição. Assim o amor e a justiça de Deus se conciliam. Irmãos, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Hoje Ele nos ama, nos dá todas as oportunidades, mas haverá um dia que nós vamos responder pelos nossos atos. Aqui mesmo, muitas das vezes a gente planta e colhe, mas haverá um dia, meus irmãos, que às vezes a gente passa por dificuldades aqui e tal, Deus nos dando a oportunidade, a justiça de Deus nos alertando acerca, se nós não mudarmos, o que pode acontecer de pior. É assim que Deus trabalha conosco, mas haverá um dia que não haverá misericórdia, haverá só a justiça. Cabe a nós hoje abraçar esse amor, valorizar esse amor e andar de braços dados com Jesus nos ajudando. O 3, a certeza do amor de Deus. As relações humanas, infelizmente, implicam trocas, por isso, certa dificuldade de compreendermos a gratuidade do amor de Deus. Então, meus irmãos, nós achamos que, até vai falar aqui, decepcionamos a Deus pelos nossos pecados. Nós não decepcionamos a Deus pelos nossos pecados. Deus não se decepciona conosco, Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que a gente vive. O que acontece é que Ele tem uma obra na nossa vida, Ele quer realizar. E se nós não deixamos esse amor fluir em nossa vida, não deixamos Deus tomar conta do nosso ser, algumas coisas, claro, por causa nossa, acaba não acontecendo. Mas a questão é que também, às vezes a gente acha que nós temos que amar a Deus para Ele nos amar. Não, meus irmãos, se a gente deixar de amar a Deus, Deus vai continuar nos amando. Jesus vai continuar nos amando. Se você rejeitar a palavra, Ele vai continuar nos amando. Por quê? Porque todas as oportunidades da nossa vida são dadas. Então Ele vai continuar amando a mim e a você. E se nós buscarmos a Deus, ficarmos firmes na igreja, adorarmos a Deus, orarmos, buscarmos, glorificarmos, Ele vai continuar nos amando. Porque não precisa de nós o amarmos para nós amarmos, não precisa de nós amarmos a Ele para Ele nos amarmos. Não é que nem nós, seres humanos, que às vezes nós amamos só aquele que nos ama, mas nós temos que amar a todos incondicionalmente. Assim Ele nos convida a experimentar o seu perdão e a desfrutar do seu amor como os filhos muito amados. Então, Ele nos dá a oportunidade para nós desfrutarmos desse amor, tanto para o nosso próximo, quanto para o Deus Todo-Poderoso. O 2, um Deus misericordioso. O que é misericórdia? Nós sabemos o que é misericórdia? Vamos lá para a definição. É a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade. Então, Deus, meus irmãos, é misericordioso porque Ele estabeleceu essa condição para a humanidade. A humanidade é terrível, a humanidade é pecadora, a humanidade ela destrói uns aos outros, porém Deus deu a oportunidade da misericórdia se manifestar neste mundo para que o homem possa ter uma chance. Apesar da infidelidade dela, por conseguinte, a misericórdia do Pai torna-se torna-se favor imerecido para com o pecador, que merecia a condenação eterna, a fim de livrá-lo tanto da morte física quanto da espiritual. Quão permeados da misericórdia são as obras de Deus. Então, somos totalmente necessitados da misericórdia de Deus, né? Então, Deus nos deu a oportunidade, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu essa condição. Nós temos que fazer o bom uso da misericórdia de Deus, buscando a Deus, falando com Deus, procurando estar cada dia mais na presença dEle. Para quê? Para que essas grandes coisas que Deus tem para nós venham se manifestar e nós podemos usufruir de todas as coisas. O Pai da misericórdia. A Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia. Pelo fato de conhecer a estrutura humana,
pois ele mesmo a criou. O Altíssimo exerce a sua misericórdia, demorando a irar-se e não nos tratando segundo as nossas iniquidades. Irmãos, é até engraçado dizer isso, mas é a verdade. Se nós fôssemos olhar o mundo que nós vivemos, meus irmãos, já seria para nós sermos destruídos há muito tempo. Então as misericórdias do Senhor, como diz na palavra de Deus, são a causa de nós não sermos consumidos. Então, essa oportunidade que Deus dá, essa misericórdia que se manifesta em nosso meio, nós temos que fazer um bom uso. Por quê? Porque se não fosse isso, o mundo seria destruído. Desculpa, irmãos. Então, nós seríamos destruídos. Mas Deus Todo-Poderoso nos dá a oportunidade de, ainda assim, com todo esse pecado, com toda essa devassidão, promiscuidade que existe no mundo, Deus ainda está dando chance para a humanidade. Claro, não chegou, vamos dizer assim, no limite, não chegou no limite da iniquidade o homem ainda. Então Deus tem uma tolerância com isso, mas a sua misericórdia ainda está aqui, porque se não fosse a sua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. O 3, misericórdia com o pecador. De nada adiantaria a misericórdia divina se não fosse o seu impacto sobre a vida cotidiana do pecador. Logo, a misericórdia de Deus pode ser experimentada cada dia, pois ela nunca acaba. Irmãos, eu sei que tem alguns que acreditam no livre-arbítrio, outros acham que uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, meus irmãos, se fosse assim, a misericórdia do Senhor seria uma misericórdia limitada, só alcançaria alguns poucos, e o resto, a outra parte, estaria condenada. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, que atingiu a todos, que dá oportunidade para todos, que quer alcançar a todos, quer dar vida em abundância a todas as pessoas. As pessoas, meus irmãos, só não são alcançadas porque elas não querem ser alcançadas, mas porque todos aqueles que querem ser alcançados, são abençoados, são vivificados e também buscam a Deus e estão na presença do Senhor. Então Deus tem misericórdia com todos os pecadores. Ele morreu por toda a humanidade, não somente por um grupo seleto de pessoas, mas por toda a humanidade. O 3, amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Amor como adoração a Deus. O pecador não alcançado pela graça divina, por natureza, é inimigo de Deus, chegando até mesmo ao odiá-lo. Mas por intermédio da reconciliação que Cristo operou na cruz, o próprio Deus tomou a iniciativa e capacitou o salvo a amá-lo. Então, todos nós, quando nos colocamos diante de Deus, quando nos damos a oportunidade, aproveitamos essa oportunidade, esse amor se faz presente dentro de nós. Ele que nos ajuda, Ele que nos abençoa, Ele que nos dirige. Porque se fosse por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Mas através do Espírito Santo de Deus que nós temos essa oportunidade. Então isso foi através do quê? Da reconciliação que o Senhor Jesus fez entre Deus e a humanidade. E também, isso não é apenas uma lei moral, mas um sentimento profundo de devoção do coração. Uma necessidade concedida pelo Altíssimo ao homem para que este desfrute do deleite de sua presença. Então, Deus dá a oportunidade para que o homem venha desfrutar da presença dele. Para que o homem possa buscar a presença de Deus, para que o homem possa estar na presença de Deus. A oportunidade é essa. Nós podemos ter essa oportunidade. Nós temos que aproveitar a oportunidade ao qual o Senhor Deus tem nos concedido nessa terra. Para quê? Para nós termos um contato mais íntimo com o Senhor. Amor ao próximo. Porque o amor de Cristo nos constrange, escreveu o apóstolo Paulo, essa é a razão de o crente amar o seu irmão, esse amor nos constrange a amar o próximo. Irmãos, se nós não amarmos o nosso próximo, de nada vai valer tudo isso. De nada vai valer nós queremos estar com Deus. Se nós não amamos ao irmão que nós vemos, como a gente vai dizer que amamos a Deus a qual nós não vemos? O apóstolo João, ele fala sobre isso. Mas nós temos que entender o quê? Que nós temos que amar o nosso próximo incondicionalmente. Não amor trocado, eu vou amar ele porque ele me ama, eu amo mais aqueles que me amam. Irmãos, se nós temos uma
vamos dizer assim, se nós conseguimos ter mais intimidade com um ou com o outro, isso não quer dizer que a gente não pode amar outras pessoas. Nós temos que amar a todos igualmente. Não, mas é que eu tenho mais afinidade com essa pessoa. Afinidade, meus irmãos, nós temos, claro, afinidade mais com esse, mais com aquele. Porém, nós temos que amar a todos. Nós temos que amar uns aos outros, não odiando, não querendo o mal de ninguém, mas sim amando as pessoas. O 3, amor como serviço diaconal. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar seus discípulos, ou seja, um servir ao outro. Um tem que servir o outro. A necessidade hoje que nós temos é de um servir o outro. Nós temos que servir a outras pessoas. Ninguém é maior do que ninguém no reino de Deus. Todos nós somos iguais. E mais, o maior tem que sempre servir o menor. Se assim a gente pode colocar, se haver alguma... se tem, claro, a gente sabe que tem a questão eclesiástica. O maior sempre serve o menor. O pastor sempre serve as ovelhas. Como? Se preparando para pregar, procurando cuidar da igreja, procurando cuidar da administração da igreja, procurando cuidar de tudo aquilo, meus irmãos, de toda a escritura, para que o crente possa sentar lá, ouvir o culto, participar do culto, ouvir uma boa palavra e sair da casa do Senhor cheio da presença de Deus. Para a nossa conclusão, o amor e a misericórdia de Deus extrapolam a compreensão humana, pois ainda que se usem os melhores recursos linguísticos, estes não seriam capazes de descrever quão incomensuráveis são essas virtudes divinas. Nem mesmo o amor de uma mãe pelo seu filho é capaz de sobrepor o amor e a misericórdia de nosso Deus. Por isso, resta-nos expressar esse amor em nossa relação com cada criatura. Tanto nós expressarmos esse amor para com Deus, como expressar esse amor com outras pessoas. Expressar o amor, claro, dificuldades vão ter, às vezes vai ter que pedir perdão, vai ter que reconciliar com outras pessoas, mas procurando sempre ter essa mentalidade de reconciliação, de busca, de estar com as pessoas, de fazer o bem para outras pessoas e que o Deus Todo-Poderoso, Ele se agrada de nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você ainda que não é assinante do nosso canal. Está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Amém.